Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 73, objeto de conhecimento, sequências textuais, efeitos de sentidos, sequências descritivas e expositivas. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Muito bem. Vamos falar sobre tipologia textual? Vamos falar sobre descrição? Muito bem. O que é descrição? A descrição é uma tipologia textual dedicada a detalhar determinados objetos, pessoas, lugares ou ações. Em quais gêneros textuais normalmente podemos utilizar o tipo textual descrição? Muito bem. A descrição ela é fundamental na comunicação humana, podendo ser definida como toda prática que serve para caracterizar seres, objetos, ideias. A descrição é um tipo textual usado para retratar personagens, espaços, momentos, pensamentos e outras coisas mais. Em resumo, ele é tudo que é nomeado e pode ser descrito. Muito bem. Observe aí esse exemplo que nós trouxemos para você. O que você observa aí nesse cardápio? Né? Temos um cardápio de um peixe. Olha só. Notem que essa tipologia textual, descrição, como o nome já diz, ela vai descrever, né, algo, um objeto. Temos aqui um peixe fresco. Olha só, observe aí. Assado com escama, recheado com farofa. Muito bem, esse aqui é o prato, né? O prato. Aí nós temos a descrição ao lado, aqui nesse cardápio, temos a descrição do que ele é formado, esse peixe, né? Do que ele é composto. Temos aqui, olha só, algumas características desse prato. Então, cardápio especial, tambaqui assado recheado com farofa. Aí ele vai detalhar aqui, olha só. Então, ele vai vir com salada tropical, olha só, tá dando até fome, não é? Olha só. Vem com salada tropical de palmito, refrescante, aí vai detalhar aqui como que é essa salada de palmito, ó. Uma refrescante mistura de palmito fresco, manga, folhas verdes e um toque de limão, perfeita para abrir o apetite. Muito bem. Aí ele vai prosseguindo aqui, olha, ainda, né, detalhando, descrevendo esse peixe. Olha só, ceviche amazônico, como é que ele é formado? Aí ele vai indicar aqui, ó. Ele vai indicar aqui, delicados cubos de peixe brancos marinados em limão, com toques de coentro, cebola roxa, pimenta cambuci, servidos frios. Então notem aí que ele vai descrevendo o prato, né? Descrevendo o tambaqui assado recheado com farofa. Então notem aí que aqui nesse cardápio ele vai indicando, ele vai descrevendo características do prato, né? Temos aqui mais características dele aqui, ó, mais descrições do prato. Né? O nosso prato principal é uma obra-prima culinária, ele vai dizendo que ele tem farinha de mandioca, bacon dourado, cebola caramelizada, alho poró, pimentões coloridos, cheiro verdes e ervas finas. Muito bem, temos aqui o acompanhamento também, né? Banana da terra assada, vinagrete de manga, e ele vai detalhando aqui, ó, descrevendo do que é formado essa iguaria, ok? Então notem aí que a descrição ele vai trabalhar indicando as características dos produtos. Muito bem, temos mais informações? Temos. Então o cardápio ele vai associar ali a linguagem verbal, que é o escrito, né? O que está escrito, o que está descrevendo, e o não verbal, que é a imagem, no caso aí, para facilitar a associação do leitor. Então ele vai fazer essa associação de linguagem verbal e não verbal para explorar como as descrições podem ser empregadas para criar imagens vívidas, né, na mente dos leitores, provocando sensações e despertando interesse, no caso aí do consumo do produto. Então notem aí que a ideia é essa, né? Criar uma imagem, na descrição, criar uma imagem para o leitor. Então o leitor vai observar ali e vai lendo, ele vai criando aquela imagem do prato,
né, de como ele vai ser servido, ok? Muito bem. Outra característica que nós podemos indicar da descrição também, ele pode ser utilizado em anúncios. Observe aí. Então temos aí, olha só, esse anúncio de classificado. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, vendo moto, está novinha. Não está tão novinha não, né? Olha só como ela está bem velhinha. Mas aí ele descreveu aqui, ó, né? Descreveu aqui. É preta, pintura metálica, assento de couro, carenagem reforçada. Então, notem aí que essa característica de indicar, de descrever, você começa, o leitor, no caso, ele começa a criar uma imagem daquele produto pela descrição, né? Então, uma das características da descrição é justamente essa, é criar a ideia, a imagem do objeto descrito, tá bom? Vamos ver aqui as características da descrição, olha só. Então, o que a descrição vai indicar? A descrição, nós já sabemos aí que a descrição, ela vai especificar algo, né? É o mesmo que detalhar, especificar algo, ele é capaz ali de propiciar uma imagem mental, né? Uma imagem mental, quando você descreve, você cria uma imagem mental no leitor, né? Que caracteriza um objeto, uma pessoa, uma ideia ou qualquer outro elemento. Então, é uma das características são uma das características da descrição. Vamos ver aqui as características? Olha só. Então, temos aqui as características da descrição. Ele vai relatar um acontecimento, uma situação, no caso da narração. Quando você vai narrar algo, ou seja, você vai contar uma história, né, você começa a indicar, relatar acontecimentos, situações, indicar como, né, por onde você passou, por exemplo, uma narrativa que você vai contar de um jogo de futebol, aí você vai contar para alguém que não viu esse jogo, aí você vai relatando, indicando, né, descrevendo e tudo mais. Então ele vai relatar acontecimentos, relatar situações. Muito bem. Outra característica, vamos lá, olha só, é apresentar, no caso aqui, quando você quer argumentar algo, você quer convencer alguém de uma ideia que você tem, né? Você está defendendo um ponto de vista, você vai utilizar argumentos para defender, né? Então você vai utilizar ali descrições também. Você vai utilizar também descrições para descrever o seu ponto de vista. Aí você descreve um objeto, pode descrever uma ideia, né? Então, sempre relatando e descrevendo essas ideias para convencer. Isso aí no caso de uma dissertação, ok? Muito bem. Então notem aí como ele vai ser utilizado, a descrição vai ser utilizado nos diversos textos. Já utilizamos ele aqui em um cardápio, já vimos também ele aqui no anúncio, você viu agora aí que também você pode utilizar numa narrativa, contando uma história, você vai utilizar também a descrição, esse tipo textual, a descrição para defender uma ideia, né, uma dissertação, e outras também. Olha só, vamos prosseguindo aí, ó, prosseguindo com as características. Então temos aí, ó, temos aqui, o que mais que nós podemos dizer? Ele vai expor características, olha só, expor características de pessoas, de objetos, né, as características dos objetos, vai indicar propriedades de um objeto, de uma pessoa, de uma ação. Aí ele está descrevendo. No caso, quando você for descrever, por exemplo, descrever para alguém um objeto, que é o caso aí dessas características. Você vai descrever uma mesa. Aí você vai dizer, é uma mesa de madeira retangular, as pernas grossas, feita de madeira de lei, na cor branca. Aí você vai descrevendo esse objeto, né? Então notem aí que ela vai também, a descrição também vai trabalhar descrevendo objetos, ok? Muito bem. Também outra característica, olha só, é o uso de adjetivos, de locuções adjetivas, de orações adjetivas. Professor, como assim adjetivos? Características, né? Uma mesa, se você vai dar uma opinião descrevendo, né? Descrevendo ali
uma mesa, vamos falar uma mesa, que é do exemplo anterior, você vai dar uma opinião, vai descrever dando uma opinião, é uma belíssima mesa, né? Então, você está indicando ali um adjetivo para a mesa, belíssima, né? Então, uma característica da mesa. Então, notem aí também que você vai trabalhar essas características, descrevendo, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos indicar ali as diversas formas de descrever. Notem aí que você pode dizer que é uma belíssima mesa, essa é uma opinião sua, não é? Então, notem aí que daqui a pouquinho nós vamos trabalhar um pouco dessas diferenças de descrição, tá bom? Muito bem. Outra característica, olha só, é enumeração e comparação entre elementos de serem descritos. Então, temos aqui também outras características. Ó. É a enumeração, você vai enumerar as qualidades, né? Vai enumerar as qualidades do produto, da sua ideia, né? Então, são utilizadas também nessa, né, essa característica. Vai fazer comparações entre elementos a serem descritos, né, para indicar qualidade ou não, né, se é superior ou não, tanto de objetos como de ideias que você tem, que você queira descrever. E também vai ter ali a prevalência do tempo verbal localizado no passado, porque você está falando de algo, né, de algum produto e tudo mais. Notem que a descrição ela vai ser utilizada em diversos tipos de texto, né? Falei aqui, por exemplo, falei aqui da dissertação, que é você vender uma ideia, você vender um posicionamento seu, tentar convencer as pessoas, você vai descrever também, descrever a sua ideia do que você está pensando, para tentar convencer a outra pessoa, ok? Um exemplo bacana que nós vamos ver agora é uma carta, a primeira carta, que é o documento de nascimento do Brasil, né? Que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Notem aí que ele faz uma descrição tanto da terra como das pessoas que habitam. Ok? Então, preste atenção, leia junto, daqui a pouco nós vamos comentar um pouco. Carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Mentem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Muito bem, notaram aí, carta de Pero Vaz de Caminha, as características da descrição? Então, a descrição ela visa detalhar as características, propriedades, peculiaridades de objetos, pessoas, lugares, ações, ideias também, diferenciando-se da narração e da dissertação, por não se encontrar em eventos sequenciais. Ou argumentação também, né? O objetivo da descrição é criar uma imagem vívida na mente do leitor ou ouvinte, utilizando detalhes sensoriais, sensações emocionais, ok? Como nós vimos aí nesse texto, né, o texto de Pero Vaz de Caminha, a carta de Pero Vaz de Caminha, que enviou, né, a Portugal para indicar ali a descoberta do novo país, nova localidade. Então, notem aí que ele vai falar sobre como se dá a feição dos habitantes, né, do Brasil nessa carta aí. Tanto que ele fala assim, olha só como ele vai começando, ele vai descrevendo, olha, a feição, né, como eles são, esse povo. A feição deles é serem pardos, da cor, né? Tá falando da cor dos habitantes que eles encontraram aí. Então, maneira de avermelhados, ele vai indicar assim, né, que puxa ali mais para cor vermelhas, bons rostos, olha só, né, bons narizes, aí ele vai descrevendo, ó, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura. Aí ele vai prosseguindo ainda falando, olha só, né, nem estimam de cobrir ou mostrar suas vergonhas, né, então eles andavam nus, sem problema,
Isso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beixos. Aí ele já vai indicando aqui, ó, fazendo descrições a respeito dos beiços, né? Em que eram furados, metidos neles e seus ossos brancos. Aí ele vai detalhando aqui como se dava esse beiço, né, dele que era perfurado, com ossos e tudo mais. Então notem aí que a característica de uma descrição, se você não conhecesse, né, aí o que vai acontecer? As pessoas que receberam essa carta na época, que não conheciam, eles vão criar ali uma imagem, uma ideia de como era esse país, de como era esse lugar, né? Então cria-se ali toda uma imaginação, principalmente na descrição de objetos que você não conhece, né? Lugares que você não conhece. Então notem que a descrição ela é muito interessante para que nós tenhamos ali ideias de coisas que nós não conhecemos, ok? A descrição também está presente também nas notícias. Olha só essa notícia que eu encontrei aqui para mostrar para vocês, olha só, né? Então temos aqui a notícia que diz assim, ó, uma recém-nascida foi abandonada no telhado da casa do bairro Alvorada 2, em Manaus, na manhã desta terça-feira. Aí ele vai descrevendo, né, o bebê, aqui, ó, né, o bebê do sexo feminino, vai descrevendo, ainda estava com cordão umbilical enrolado em um lençol. Então notem aí que ele vai descrevendo esse fato. Ela foi encontrada por vizinhos que do alto de outras casas identificaram o bebê jogado no canto do telhado. Eles acionaram a polícia que atendeu a ocorrência e fez o resgate. Ó, segundo o morador da casa, à noite a família chegou a ouvir barulhos no telhado, olha só, e acreditou ser gato de estimação de família. Só pela manhã foi avisado pelos vizinhos. Então notem aí que também a descrição vai ser utilizada também em textos jornalísticos, né? Olha só quantos tipos de textos já verificamos que a descrição é utilizada, né? Vimos ali anúncio de jornal, vimos ali também ela sendo utilizada ali em cardápios, vimos ali também em anúncios e notícias de jornais, relatos, né? Muito interessante isso. Outra situação também, onde você vai encontrar descrição, também em textos poéticos, letras de música, por exemplo. Olha só, né? Temos aqui essa letra que chama-se Cabelo, de Arnaldo Antunes, poeta Arnaldo Antunes, que ele vai descrevendo o cabelo, como ele vê, né? Como ele vê de maneira poética, Olha só como ele vai descrevendo aqui nessa canção Cabelo, que diz assim, ó, cabelo embaraçado é vento, cabelo vem lá de dentro, cabelo é como pensamento, quem pensa que cabelo é mato, quem pensa que cabelo é pasto, cabelo com orgulho é crina, cilindros de espessura fina, cabelo quer ficar para cima, laque, fixador, gomalina, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Olha, trecho da música. Aí então, você vê aí que ele, pela visão dele, do poeta, né, ele vai falando aqui, né, sobre a visão que ele tem do cabelo, descrevendo que o cabelo embaraçado, ele faz uma comparação ali com o vento, né, balançando, então ele já tem essas ideias, essas imagens poéticas que ele vai trazendo aqui, ó, que o cabelo vem lá de dentro, ó, e é verdade, né, vem de dentro da cabeça, cabelo é como um pensamento, que pensa que cabelo é mato, quem pensa que cabelo é pasto. Então notem aí que ele, de uma certa forma, poeticamente, ele vai descrevendo as características de como ele vê o cabelo, né, nessa canção. Então, também, você vai encontrar a descrição também em textos poéticos, em letras de música, são características, da descrição que você vai encontrar em diversos textos, tá bom? Então, você tem que identificar ali, se alguém lhe perguntar, se você encontra esse tipo textual, a descrição nos textos, tá bom? Muito bem, vamos falar agora sobre tipos de descrição? Muito bem, olha só, então essa aqui você vai prestar bastante atenção. Então vamos falar aqui sobre os tipos de descrição. Temos dois tipos de descrição, olha só. Então temos aqui a primeira que é a descrição objetiva, olha só, presta atenção aí, ó. Descrição objetiva. Que tipo de descrição é essa? Olha só, é simples,
direta, não possui opiniões do observador, de quem está descrevendo o objeto. Ele não tem opinião, é realmente como é, tá bom? Muito bem. Ele não infere valor na personagem ou no objeto. Ou seja, ele não vai indicar, é feio, é bonito, ele não vai indicar adjetivos, né? Se eu for mostrar, por exemplo, fazer uma descrição objetiva dessa caneta aqui, ó. Eu vou fazer uma descrição objetiva, né? Ele tem 13 centímetros, é cinza, ponta preta, escreve preto. Eu estou fazendo uma descrição objetiva, não estou indicando não inferindo valor aqui, não estou indicando aqui se ela é bonita, se ela é feia, né? Então aqui eu estou fazendo uma descrição objetiva, tá bom? Vamos falar daqui a pouco de outra forma de descrição. Então, você não vai inferir valor na descrição objetiva, você vai dizer como ela é realmente, entendeu? Não vai dizer se é bonita, se é feia, não vai dar opinião nenhuma, você apenas está descrevendo como realmente é o objeto, tá bom? Temos o exemplo aí para você, olha só. Então, tem esse exemplo aqui, ó, do texto que diz assim, ó. Vamos lá? Aqui, exatamente, aqui, ó. Não sei o nome dela, não sei se o nome dela é Maria. A moça é bastante alta, olha só, como ele vai descrevendo como ele a vê, né? É bastante alta e magra, negra, tem cabelos cacheados, cacheados e compridos, até o meio das costas. Usa óculos e deve ter entre 25 e 30 anos. Note aí que a pessoa que observou essa pessoa, né? O observador, o descritor, a pessoa que está descrevendo, que observou essa pessoa, ela apenas fez uma descrição objetiva dela, né? Alta, morena, cacheada, então, somente o que ele viu. Ele não está inferindo valor, não está dizendo, é bonita, não é bonita, não está dando opinião. Ele apenas está descrevendo objetivamente, ok? Então, a descrição objetiva é feita de forma imparcial. É uma descrição objetiva, imparcial. Ou seja, na tentativa de demonstrar apenas aquilo que se vê, de forma mais realista possível, sem acrescentar qualquer juízo de valor. O texto, nesse caso, ele fornece detalhes específicos sobre a aparência da pessoa, sem adicionar qualquer opinião pessoal. Então, ele é objetivo, tá bom? Vamos falar agora na questão da descrição subjetiva. Falamos sobre a objetiva. A objetiva, ele vai indicar ali exatamente como ele está vendo a pessoa. Já na subjetiva, olha só, aí vai entrar as características de caracterizar, indicar adjetivos, né? Se eu vou dizer assim, é uma cadeira, essa caneta aqui, por exemplo, olha só, é uma caneta linda, escreve maravilhosamente bem. Notem que eu estou descrevendo ela, mas eu estou dando uma opinião, indicando características, indicando o adjetivo, que ela é linda, ela escreve muito bem. É uma opinião pessoal, é uma opinião minha. Pode ver outra pessoa e pegar a caneta aqui e dizer, não é boa essa caneta, é uma cor cinza, podia ser vermelho, né? Então, notem aí que a descrição subjetiva, ela vai ter esse valor. Eu vou inferir valor nela, eu vou indicar qualidades, eu vou indicar opinião pessoal, ok? Vamos aí ao conceito, olha só o conceito, retornando lá ao conceito. Então, o que vem ser a descrição subjetiva? Subjetiva é pessoal, tá? Então, eu vou fazer uma descrição pessoal. O observador, ele se envolve com o objeto descrito, revelando as impressões captadas, né? Então, ele vai indicar ali opinião. Ele vai fazer uma descrição indicando a opinião pessoal, subjetivo. Então, a descrição subjetiva, ela vai ter essa ideia, tá bom? Temos um texto aí para indicar ali, trouxemos ali como exemplo, olha só. Então, o texto diz assim, olha só, o mesmo texto, olha só, como o mesmo texto aí, só que agora nós vamos indicar uma opinião. Um texto é uma descrição subjetiva, né? O aspecto aí
temos aí também nesse texto um aspecto opinativo. É uma opinião. Ele está descrevendo, nessa descrição subjetiva, mas ele está dando ali também uma opinião sobre a moça, né? Ele está valorizando, está dando impressões pessoais, indicando ali desse observador, né? A linguagem figurada também enriquece a descrição, criando uma imagem mais vívida e emocional da mesma pessoa. Olha só, como ele diz aqui, ele diz assim, ó, vamos lá, aqui, ó. Não sei se o nome dela é Maria. A moça parece uma modelo. Olha só, ele está descrevendo, mas ele está indicando uma ideia que ele tem aqui, ó. Ela parece uma modelo de tão alta. Notaram como é uma descrição subjetiva? É ele que está descrevendo, ele achou isso aí. Ele achou que que ela parece uma modelo, né? Vamos prosseguindo. Seus cabelos cheios de cachos escorrem, olha aí como ele vai, né? Escorrem até o meio de suas costas. Você nota aí que ele está empolgado, né? Ele está empolgado, ele está indicando aí uma opinião sobre a moça. Muito bem. Aí ele prossegue, ó. Seus óculos dão um olhar intelectual. Olha aí como é uma opinião que ele está indicando, né? Características, indicando adjetivos para a moça, os óculos delas dão um olhar intelectual, indicam um olhar intelectual. Então, isso é uma opinião dele, não é? Está caracterizando a moça aí, indicando adjetivos para ela. E essa musa, olha só, né? Ele vai trazendo características, olha aí. Essa musa que está na flor da idade. Notem aí, ó. Muito pessoal, né? Então ele está fazendo uma descrição subjetiva, dando opinião. Não dou mais que 25 ou 30 anos para essa deusa de ébano. Notaram aí como ele vai caracterizando ela, vai indicando adjetivos, né? Dando opiniões a respeito aí da moça, diferente do outro texto, em que ele foi objetivo e indicou somente as características. Então, na descrição objetiva, vai direto ao ponto, simples, como é. Como é esse texto aí? Olha só esse texto que nós trouxemos aí para você. Esse texto, ele vai ser uma descrição objetiva ou subjetiva? O que você acha? Vamos ler? Vamos ler o texto? Olha só, aí você pensa aí e me diz se esse texto aqui é um texto com uma descrição objetiva ou subjetiva. Ele diz assim, ó, o coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido, chamado pericárdio, localizado no interior da cavidade torácica. Sua função é bombear o sangue oxigenado, arterial, proveniente dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado, sangue venoso, que retornou ao coração até os pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente. Notaram como o texto ele é objetivo? Ele é objetivo, ele está descrevendo a função do coração, né? Então, as características da descrição objetiva é uma descrição direta, neutra, ela vai valorizar a imparcialidade, vai transmitir os detalhes com exatidão, utilização de substantivos concretos, utilização de função referencial da linguagem, do sentido denotativo, ou seja, o sentido real. Agora, observe, subjetivo, a descrição subjetiva. Temos um texto aí do Lima Barreto, que diz assim, ó, o texto. Notem aí, vamos ver aqui se nós temos aqui a característica subjetiva. Olha só. Então, temos aqui esse texto do Lima Barreto, adaptado, que nós vamos ler aqui. Olha só como ele descreve, mas descreve ali com subjetividade, ou seja, opiniões, vai indicar ali também características de adjetivo, ou seja, características. Olha só. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, em doces perfis de senhoras. Olha só. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China, aquela pureza de louça.
Então notem aí, olha, como ele vai caracterizando daquelas velhas coisas, sobre a poeira punha mais antiguidade e respeito, segundo ele, né? Traz a característica de respeito, as fotos das pessoas, olha só. No caso dos senhores, né? Aqui gostei mais, foi ver um belo jarrão de porcelana da China, aquela pureza de louça. Então, notem aí que ele vai trazer características. Olha só, quando ele fala assim, na sala havia uma galeria de retratos, arrogantes senhores de barba em colar se perfeilavam enquadrados em imensas molduras douradas. Então, notem aí que ele, ao ver a foto das pessoas, ao ver a foto dos senhores, ele já indicava uma ideia, que aquelas fotos traziam uma ideia de arrogância, pessoas arrogantes, né? Então, note aí que ele, ao descrever aquela sala cheia de porta-retratos, com senhores arrogantes, doces senhoras, então ele vai trazendo, ele descrevendo, mas ao mesmo tempo dando uma opinião. Então, essas são características da descrição subjetiva. Interferência emocional, transmissão de uma visão pessoal que ele está tendo ali, utilização de adjetivos, quando ele fala doces senhoras, senhores arrogantes, né? Ele está utilizando características ali, caracterizando essas pessoas, dando ideia, dando uma opinião. Então, a utilização de substantivos abstratos também, ali nessa característica, e a utilização da função poética da linguagem no sentido conotativo, ok? Muito bem, falamos então sobre descrição.